Pessoal, vamos aqui começar a segunda parte da aula. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela em branco para que a gente possa continuar aqui a aula. Eu estava de boa na rede. Vamos lá então, pessoal. Página... Ó, professor, você falou até 10 h eu tô saindo da sala. Você falou até 10 e 15 gramas de açaí da sala. Não. Vamos lá. No mínimo até 10 e 15, tá? Vamos lá, página 48. 7 horas da noite. Eu já ia falar. Vamos lá. Questão 3, pessoal. Questão 3, vamos lá. Na questão, vamos lá. Quem não participou ainda, pessoal? Eu, professor, eu não participei ainda, professor. Professor, já são 10 horas. Eu não participei não, o Lucas participou já, professor. Eu não participei não, professor. Que isso, professor? Respondi só 5 questões, mas não é nada não, professor, eu acho. Aí, ó, professor. Olha que ele já participou. Vixe, professor. Vamos lá, olha só. Escobar, leia aqui o enunciado da página 47 da questão 3, por favor. Não é 48? É isso, 48, desculpem. Releia o texto sobre a monarquia em Roma e complete a pirâmide social que caracterize nesse período. Depois, escreva uma diferença e uma semelhança que havia entre os plebeus e os clientes em relação à participação política. Então vamos lá, pessoal. No cume aqui, no topo da pirâmide, quem que estava aqui? Patrícios. Patrícios. Beleza. Abaixo dos patrícios, quem estavam? Os Clientes plebeus. Isso. Clientes plebeus. Clientes plebeus. Tá, fiquem abaixo dos clientes plebeus. Plebeus. Fica aqui, Giovana. Pelado, professor. Abaixo dos plebeus, pessoal. Escravizados. Exato, beleza. Então, assim, ele pergunta aqui, escrevam a diferença e uma semelhança que havia entre os plebeus e os clientes em relação à participação política, tá? Posso falar, professor? Professor? Vamos lá, Marina, vamos lá. Eu não sei se Vamos lá. o senhor fala em relação à política. Em relação à participação política. Professor, eu escrevi... Eu posso falar o que eu escrevi? Uhum. Sim. Eu escrevi, não tinham os mesmos direitos e trabalhavam para o rei. Tá, vamos lá. Esses dois aqui, tá? Deixa eu ver. O meu tá certo? Não, tá incorreto. Vamos lá. Olha só, os clientes e os... Deixa eu ver aqui em relação... Os clientes, os plebeus, eles não tinham participação política, tá? Eles eram semelhantes. Eles não tinham participação política. Vou colocar aqui. Diferença. Diferença. E semelhança. A diferença é que os clientes, eles eram protegidos pelos patrícios. Tá, Professor, eu coloquei. Os clientes eram formados por homens livres. Meu computador bugou. Não, os dois aqui eram homens livres, tá? Também pode ser também, verdade. Pode ser uma semelhança. Tanto os plebeus quanto os clientes, eles eram homens livres. Diferença, eram
As diferenças eram que os clientes eram protegidos, pelos patrícios. A semelhança era que os dois eram livres e também não tinham participação política. Nossa, essa letra aqui. Vamos lá. Participação. Professor, posso falar o meu? Pode. Eu coloquei, os plebeus não tinham direito à participação política e os clientes tinham auxílio econômico e proteção dos patrícios. Tá correto também. Isso. Eles tinham... Gente, tem que colocar tudo isso, gente. Então, ó, Coitada das minhas grafitas, nem tem mais, ó. beleza? Ó, no caderno de vocês aí vai ficar poucas linhas na apostila. Belezinha aqui, pessoal? Vou tirar. Sim, professor, tudo. Beleza, pessoal, vamos aqui à questão 4. Daqui a questão 3. Questão 4. Questão 4. Desliguem os microfones de vocês aí, pessoal. Questão 4. Você... Vamos lá, deixa eu ver aqui quem que eu vou... Vamos lá. Cauã, leia aqui a questão 4, por favor. Você estudou que os plebeus tiveram algumas conquistas após suas lutas. Sobre essas conquistas, responda por que foi importante poder eleger tribunos da plebe. Vamos lá. Alguém responde essa questão? Por que não. que... por que- Eu, Vamos lá. Isabelle. Alguém Porque sabe? alguns representantes da plebe lutavam por justiça e melhores condições de vida para os romanos pobres? Sim, tá dentro da resposta. Vamos lá. Você estudou que os plebeus tiveram algumas conquistas após suas lutas. Sobre essas conquistas, responda por que foi importante eleger os tribunos da plebe? Para que os plebeus tivessem direitos, né? E o Senado não beneficiasse somente a classe patrícia. Então vamos lá, vamos responder isso aqui. Eu coloquei, tá? Vamos lá, o que você colocou? Eu coloquei por que quem iria comandar os plebeus. Não, tá, essa questão... Vamos lá, vamos pensar assim. Você tem aqui, nós temos aqui na pirâmide. Na pirâmide, nós temos aqui os patrícios, Desliga seu microfone. os clientes, os plebeus e os escravizados. Então, assim, quem manda na política é o Senado. Quem compõe o Senado, basicamente, são os patrícios. Patrícios. Então, se o Senado é quem comanda a política e nele só tem o patrício, toda a política que eles fizerem serão para beneficiá-los. Eles não vão praticar uma política para prejudicá-los, tá? E assim, se você fizer... E assim... Vamos entender uma coisa aqui. O Senado ele só vai fazer política para beneficiá-lo e não prejudicá-lo. Só que se ele fazer uma política para beneficiar uma outra classe social, automaticamente, de alguma forma, ele vai ser prejudicado. Então, ele não vai fazer nenhuma política para beneficiar os plebeus e nem os escravizados, tá? Os escravizados. E a gente tira da jogada aqui os clientes, porque os clientes é como se fosse... Quem que são os clientes hoje, pessoal? Por exemplo, na política, cargo comissionado. De alguma forma, é um cliente.
ele está ali por causa de alguém mais importante dentro da política, e é claro que ele não vai fazer nada contra os patrícios. Então, assim, os plebeus aqui, eles fugiram, eles foram embora, eles abandonaram a cidade de Roma, e aí a gente viu disso na aula anterior, eles falaram assim, ó, nessa cidade nós não somos nada, não temos pátria, não temos religião, não temos deuses. Então nós vamos embora, porque a gente não tem liberdade aqui. Então eles saem de Roma e depois eles voltam, porque o Senado percebe, os patrícios percebem que eles são importantes. E aí quando eles voltam, eles ganham alguns direitos, como a essa instituição. Tribuno da essa instituição, ela permite que os eleitos aqui pertençam à classe dos plebeus. E esses plebeus, eles podem vetar, eles podem anular alguma política do Senado que prejudique a sua classe social. Então, isso aqui foi importante, tá? Porque agora, a partir disso, os plebeus, eles não serão subjugados, eles não serão oprimidos pelos patrícios. Por quê? Porque eles terão membros dentro da plebe, que poderão anular, vetar, né, qualquer ação do Senado que os prejudique, tá? Vamos colocar isso na forma de resposta, tá? Vou colocar aqui. Porque os tribunos da plebe podiam defender seus interesses políticos não permitindo que o Senado... Professor, Oi? o que está escrito depois de seus? Podiam defender seus interesses, não permitindo que o Senado... Não permitindo... Professor, a gente só tem 3 linhas. Não. Aqui, para vocês aí vai dar... Para mim aqui vai dar 5 linhas, mas para vocês aí vai dar 3, tranquilo. Eu presumo, se a letra de vocês não forem muito grande. Senado. Né? Ó, não permitindo que o Senado somente se beneficiasse. Meu Deus, vamos lá. Beneficiasse. Belezinha, tá pronto aqui. Vamos aqui à letra B. Qual foi a importância das 12 tábuas para os plebeus? Então, as 12 tábuas, elas foram... Posso falar, professor? Pode. Foi que os patrícios não assumiam o poder dos plebeus? Não. Primeiro, primeiro a gente vai entender o que eram as leis das 12 tábuas. Essas leis, elas tornaram escritas as leis que eram feitas ou que eram exercidas de forma oral. Então, as leis não eram escritas. O que acontece quando a lei não é escrita? Então, quando os plebeus eles iam procurar os seus direitos, os patrícios manipulavam as leis. Como as leis eram orais, qual voz que vale mais? A voz dos patrícios ou a voz dos plebeus?
Então, assim, por exemplo, se houvesse uma lei que permitia a participação política dos plebeus, aí os plebeus iam lá no Senado, iam falar com os patrícios, ó, tem a lei que a gente pode nos participar das decisões políticas e falar assim. Então, aí o plebeu pode falar assim, o patrício pode manipular essa lei falando assim, ó, realmente tem essa lei, mas para que você possa participar, para que os plebeus possam participar aqui, ele tem que ter determinada quantidade de terra, ele tem que morar em Atenas no máximo 10 anos. Então eles poderiam manipular as leis, porque as leis não eram escritas. E aí o plebeu, ele ia falar o quê? Ele não tinha nenhum mecanismo físico, né, de contrapor a isso, de falar que isso está errado. Então ele não tinha nenhuma lei escrita, não tinha um livro, ó, não, está errado porque está escrito aqui assim assado. Então os patrícios manipulavam as leis, porque as leis eram orais. Quando as leis se tornaram escritas, os patrícios já não poderiam mais manipular as leis em relação aos plebeus, tá? Então a importância foi essa. A importância foi o quê? Que os patrícios não poderiam mais manipular as leis em seu favor e contra os plebeus. Vamos colocar isso de forma escrita. Vamos lá, não. Temos aqui alguns minutinhos. Não, tem que encerrar a aula. Vamos lá, Tem 5 minutos ainda. Letra B, pessoal, vamos lá, olha só. Qual a importância das leis depositadas? Professor, Oi? volta lá rapidão. Tá. Tem 5 minutos comigo aqui ainda. Ó. Dá 5 minutos pra acabar. E o que vocês acham de nós terminarmos essa apostila aqui hoje, pessoal? Pode passar para frente. Pode passar para frente. Também. Beleza, vamos lá. Então, olha só. Como? Como a lei Você das está duas... escrevendo a resposta ou o enunciado? A resposta. Estava escrita os plebeus tinham como rei seus direitos. Não permitindo que os manipulassem Professor, é 3 linhas comigo. Oi? A letra não é de formiga, não, professor. Não, olha só, para você vai dar 2 linhas isso que eu escrevi aqui. 2 linhas, minha já tá na terceira, dá 2 dedos aqui, já acabou minha linha. Vamos lá. Questão 5. Terminem de copiar aí para a gente fazer junto a questão 5. Professor, dia 26 tem live. Tem live, né? Tem que assistir, mas tem que comprar uma coca. Live. Gustavo Lima. Não posso beber cerveja, ué? O que eu vou fazer? Mas quando eu tiver com 18 anos, eu vou beber cerveja. Professor, uma pergunta. O que significa pirataria em um site? Pode me explicar? Pirataria em um site? Pirataria em um site? Não, ó, vamos lá. Pirataria. O que é pirataria?
é a cópia de algum produto sem autorização de quem o criou pela primeira vez. Então, pirataria é a cópia de um produto. Esse produto pode ser qualquer coisa. Pode ser uma fala, pode ser um objeto que eu criei, pode ser uma música, pode ser um objeto que eu criei. Eu já roubei muito. Por exemplo, se eu criei um microfone, se eu criei esse microfone e eu tenho a patente dele, e alguém criou um igualzinho, criou um igualzinho, ele está fazendo pirataria do meu produto. Então, pirataria é você copiar um produto de alguém sem a autorização desse alguém, tá? Então, pirataria em um site... Oi? 2 minutos. Beleza. Pirataria em um site é quando você copia um site que não é seu, sem autorização. Você replica um site de alguém, né, sem a permissão desse alguém. Tá? Isabelle, Pessoal, vamos lá então, olha só. Guilherme Leles, leia o enunciado da questão 5 e o item A e responda o item A. Assinale com V as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, reescreva as afirmativas falsas de maneira que se tornem verdadeiras. Os plebeus participavam diretamente de todas as decisões políticas da Que isso, Guilherme? E aí, verdadeiro ou falso? Vamos lá. Falso? Falso. Vamos lá. Marina Duarte, vamos lá. Letra B. Mariana, professor. Desculpa, Mariana. Professor, nesse primeiro eu coloquei verdadeiro. Oi? eu, Nesse professor. primeiro eu coloquei verdadeiro. Ah, não, isso tá falso. Olha só. Ah, tá. É Mariana, Mariana. professor. Tá bom, beleza. Só pra gente explicar esse primeiro aqui, ó. Os plebeus participavam diretamente de todas as decisões políticas? Não. Com o tempo, eles não participavam. Com o tempo, eles começaram a ter participação, tá? Mas essas participações não eram, assim, amplas, assim. Eles começaram a ter poucas... Começou depois que eles começaram a lutar, você entendeu? Mas essa participação não era direta, tá? Por exemplo, quem participava do Senado, que era a instituição mais importante, eram os patrícios. Abaixo do Senado tinham os tribunos da plebe. Os tribunos da plebe, eles poderiam vetar ou anular alguma decisão do Senado. Mas quem decidia mesmo era o Senado, tá? Vamos lá, letra B. Mariana, letra B. Os clientes eram prisioneiros de guerras. Falso. Falso. Tranquilo, né? Vamos lá. Marina, letra C. Espartaco foi um tribuno da plebe que conquistou vários direitos para os plebeus. Verdadeiro? Não, daqui é falso. Tribunos da plebe. Quem foram os tribunos da plebe que nós estudamos? Foi o Caio Graco e Tibério Graco. Caio. Verdade. Ele foi um escravizado, né? Que liberou uma rebelião contra Roma. Ele foi um escravizado. Espartaco. Tem até a série lá na Netflix, lá, Espartaco. Vamos, letra D, vamos lá. Bruno Otávio, letra D de dado. Só espirrando. Tá. Em Roma, muitos plebeus pobres foram empregados como soldados. Verdadeiro? Verdadeiro. Em Roma, muitos plebeus foram empregados como soldados. Isso. Vamos lá, Matheus Felipe, letra E de escola. Gente, já é a terceira falta. Em Roma, muitos plebeus pobres foram empregados como soldados. Não, a letra E de escola. E de escola. Os patrícios tinham seus representantes no Senado. Falso. Vamos lá, letra E. Os patrícios tinham seus representantes... Não, daqui é verdadeiro, tá? Quem compunha o Senado, na sua maioria, ou quase que exclusivamente, eram os patrícios, que era o topo da pirâmide social, que eram as pessoas mais ricas, mais importantes. Eram grandes proprietários de terra. Vamos à letra F, pessoal. Letra F com Cecília. Deixa eu quietinha aqui, professor. Vamos lá, Letícia. Letra F de faca.
Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Letícia. Letícia, Cecília. Vamos lá, vamos lá. Mariana, o que você ia falar pra mim? É porque você falou da pirataria e eu achei que você estava perguntando por causa da live do BTS. Que Professor, posso responder? É isso mesmo. Pode. Que as armas... Os irmãos Gracos eram tribunos que defendiam os interesses dos patrícios, verdadeiro? Não, daqui é falso, tá? Olha só. Vamos lá. Tibério Graco e Caio Graco. Então, o Tibério Graco, o que ele propôs? Ele propôs que nenhum romano tivesse mais do que 50 hectares de terra. Ou seja, e quem eram os grandes proprietários de terra? Eram os patrícios. Então, a lei que o Tibério Graco fez, ela ia contra os patrícios. Tanto é que os patrícios assassinaram o Tibério Graco. Né? Eles anularam a lei, eles vetaram a lei que ele fez, né? A lei que tinha o objetivo, né, de fazer uma reforma agrária, distribuir terras para as pessoas mais pobres de Roma, os plebeus. Os patrícios que compunham o Senado, percebendo que essa medida poderia prejudicá-los economicamente, eles vetaram essa lei e ainda assassinaram o Tibério Graco. O Caio Graco, ele professor, olha o chat, professor. Vamos lá. O Caio Graco, pessoal, ele... Vamos lá. Não, pessoal, eu só leio aqui e eu não vou acabar não, vou continuar. Certo? Aqui é uma ditadura do professor. Vamos lá. Olha só, Caio Graco. Mas, pessoal, quem tiver algum compromisso, pode sair, fica à vontade. A aula será gravada e ficará disponível no Classroom, tá? Quem tiver algum compromisso. Quem não tiver, fique comigo aqui. Nesse programa, né, super interessante, né? De auditório. Vamos lá, pessoal. Então, o Caio Graco... O Caio Graco, pessoal, ele propôs que as terras que Roma conquistou... Então, Roma guerreou com, por exemplo, Cartago. Então, ele queria que essas terras conquistadas fossem disponibilizadas para os plebeus, para os pobres de Roma. Então, ele queria que fossem implantadas colônias romanas nessas províncias conquistadas por meio de guerra. Também não agradou o Senado, não agradou os patrícios, e ele também foi assassinado por conta disso, tá? Então, vamos aqui a próxima questão, letra G. Letra G. Professor, eu tenho compromisso, eu tenho que lavar a louça, senão minha irmã me enforca. Bom, quem não puder assistir a aula, fique tranquilo, pessoal. Vamos aqui até... Eu tô cheio de compromisso, professor. Tem que ir um amigo meu pro mestre. Professor. Não, quem sair da aula aí, ó... é esse, professor? Vamos lá, letra... Professor, eu vou falar a verdade, que tem aula que quando eu não gosto da aula, eu durmo, eu não tô nem aí porque a professora tá falando, eu só durmo mesmo. Aí minha mãe vem me acordar, você tá prestando atenção na aula? Aham. Tá bom, gente, vamos continuar, senão o professor vai Vamos mais. continuar. Quanto mais vocês conversarem, mais a gente vai ficar tempo aqui na aula. Vamos lá, Marina, letra G de... Eu não fiz. Não fez? Vamos lá, quem fez? Letra G. Mas eu posso responder? Eu De respondo. Guilherme, professor, vamos lá. Eu não vi que era professor. continuação, professor. Beleza, responda, por favor. A escravidão em Roma se ampliou com a conquista de novas províncias, verdadeiro? Verdadeiro, né? Era eu, mas ok. Beleza, pessoal. Aí aqui... porque eu não vi que era a continuação da outra. Aí aqui a gente vai ter que reescrever as afirmativas falsas, corrigindo-as, tá? Então a gente vai corrigir a letra... Professor, eu fiz, professor. Tá, beleza. Vamos... A letra A, B, C e F, tá? A, B, C e F. Beleza. Como que a gente corrige a letra
Ah, pessoal, os plebeus participaram diretamente das decisões políticas em Roma? A gente... Os plebeus participavam ou não participavam? Isso, não participavam. Isso, a gente vai negativar essa questão. Vamos ver, os clientes eram prisioneiros de guerra? Como que a gente conserta essa questão? Não, professor. Não, os clientes não eram. Quem eram prisioneiros de guerra eram os escravizados. Os escravizados. Não, professor, eu tô falando assim, que o senhor colocou na A, tipo, só não. É pra escrever só não. Não. Não, vocês vão escrever aí. Escrevam aí, ó. Os plebeus não participavam diretamente de todas... Vocês escreverão, tá? Vamos lá. A letra B, os clientes eram prisioneiros de guerra? Não. Quem que os clientes eram? Eles eram plebeus, protegidos... Professor, eu escrevi... Não, você tá falando na B ou na C? Na B. Não, eu escrevi os escravizados eram prisioneiros de guerra. Não. Não, a sua ideia tá correta. Os prisioneiros de guerra, eles eram os escravizados. Mas a questão pergunta aqui, ó. A questão fala assim: os clientes, eles eram prisioneiros de guerra? Não. Quem que eram os clientes? Eles eram, né, plebeus protegidos pelos patrícios. A pergunta aqui, ela se foca no cliente, tá? E não nos prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra eram os escravizados. Beleza, vamos aqui à letra F. Espartaco foi um tribuno da plebe que conquistou vários direitos para os plebeus. E aí, como que a gente corrige essa questão, pessoal? Espartaco, ele foi um tribuno da plebe mesmo? Ele foi o quê? O que foi o Espartaco? Espartaco não foi um tribuno da plebe e não conquistou nenhum direito para os plebeus. Espartaco, aqui fala que ele foi um tribuno da plebe. Não foi. Ele foi o quê? Ele foi um escravizado que se rebelou contra Roma. Tá? Ele foi um escravizado. Que se rebelou contra Roma. Professor, Oi? a Júlia tá perguntando em qual página que a gente tá. Vamos lá, página 48, pessoal. 9? 49. Ou melhor, 49. Muito bem, muito bem. Nem a Cecília sabe qual que a gente tá. Ô, professor, não entendi nada que você colocou na C, não. Você tá roncando daqui. Na C tá assim, ó. Na letra C, pessoal. Espartaco foi um escravizado que se rebelou contra Roma. Espartaco foi um escravizado que se rebelou contra Roma. E a letra F, os irmãos Gracos eram tribunos da plebe e defendiam seus interesses. Calma aí. Espartaco foi um escravizado que se rebelou. Chegou o tempo aqui. Se rebelou contra Roma. Deixa eu... Minha comida não é? A gente esquece. Travei. Isso. Espartaco. Para, Guilherme. Espartaco. Foi. Chorei. Escravizado que se rebelou contra Roma. Vamos aqui à letra F, tá? Letra F. Os irmãos Gracos, eles eram tribunos que defendiam os interesses dos patrícios. Não, eles eram tribunos que defendiam os interesses dos plebeus. Só vai trocar lá o final lá, plebeus. Eles eram os irmãos Gracos. Eles realmente eram tribunos e eles defendiam os direitos, os interesses dos plebeus e não dos patrícios, tá? Belezinha até aqui, pessoal?
Vou colocar a música para a gente escutar, professor. Vamos responder aqui. O que vocês acham de a gente responder a 6? E... Fecha a aula, professor. Fecha a... Professor, Oi? o senhor pode repetir a F? A F, sim. A F vai ficar igual, tá? Só que você só vai mudar a última parte lá que estão os patrícios. Os irmãos Graco eram tribunos que defendiam os interesses dos plebeus, tá? Dos plebeus. Belezinha, belezinha. Vamos aqui à questão da página 6, pessoal. Essa aqui é legal, que é uma cruzadinha. Eu não sei. Tá acabando. Então vamos lá, olha só. Professor, tá acabando. Não, temos 3 minutos ainda, acho que dá pra gente fazer isso aqui. Peraí. Tá, vamos lá, professor. Então, vamos lá. Vamos lá, professor. Força, foco e fé. Uhul! Vamos, professor. Bora, Agora que eu professor, vamos. percebi que o Eduardo tá na aula. A gente termina a aula. Eduardinho. Oi, Du. Turupom. Eu tô com muita preguiça. Vamos, professor. Nós conseguimos. Vamos lá, olha só. Então vamos aqui, pessoal. Eu vou falando aqui para ser mais rápido. Complete a cruzadinha a seguir, referente à monarquia e a república em Roma. Letra A. Período político anterior à república. Foi o que, pessoal? Monarquia. Monarquia. Monarquia, tá? Beleza. Letra B. Na República, eles dividiam o poder executivo para evitar o excesso de autoridade. Era o quê? Clientes? Não. Os clientes eram uma classe social. Então, dividia o poder. Então, tinha os magistrados, o Senado e as assembleias. O poder executivo, ele era dividido. Ele era dividido para não concentrar o poder. Eles eram divididos por cônsules. Então, A aula tá acabando. Cônsules, professor. Cônsules, tá? Letra C. Letra C. Guerras que ocorreram entre Roma e Cartago. Professor, uma pergunta. É um U ali? Eu achei Guerras púnicas. Guerras púnicas. Cônsules. Aqui é o isso. Não, Professor, ali guerras no púnicas. U, Não, onde? Depois do U. Ah, não, aqui? Tem um S. Não. Na terceira letra, professor, é um U Depois do outro. ou é pra ser M? Cônsules, tá? Aqui era guerras púnicas. Porque, vamos lá. Letra D de dado. Lutavam contra a hegemonia política dos patrícios durante o período republicano. Plebeus. Letra E de escola. Lei que possibilitou o acesso dos plebeus ricos ao consulado. Só um minuto, já vai acabar. Beleza, Tá bom, pessoal. ele já sabe. Pessoal, então eu vou encerrar a aula aqui, porque como tá em 1 minuto, senão Fala aí, encerra a aula. professor. Oi? Só fala aí. Aí, a lei que possibilitou era a lei do Licínio, lei Licínia. Professor, eu não peguei a letra D. Letra D, plebeus. Letra D, plebeus. Letra E, lei Professor, Licínia. qual que é a E? Letra E, lei Licínia. Lei Licínia. Licínia. Pessoal, E então, F? a letra F, províncias. Letra G, censores. E letra E, Senado. Pessoal, eu vou encerrar a aula. Termine esse conteúdo aí. E boa semana, boas provas. Professor, vai ter tarefa?